Capítulo 5. A relação da Trindade com a família biológica. Como Jesus revelou a sua oração sacerdotal, a nossa restauração para a glória é, por definição, uma restauração de relacionamentos, em particular, restauração como filhos e filhas do Pai. Nessa posição, entramos na dança de relacionamento divino, entramos na família. Existem essas três pessoas da Trindade. Nós somos somente filhos e filhas, Pai, mas também irmãos e irmãs em Cristo. E como uma mãe, o Espírito Santo nos treina e nos educa em cada um desses relacionamentos, finalmente nos transformando em filhos e filhas maduras que se tornarão noivas de Cristo pela eternidade. Deus é bom, nós que fez os homens a serem um nós. Paul Mangarvi. Deus Pai está esperando que seus filhos e filhas entendam quem eles são, que finalmente vivam como cordeiros que Ele os criou para ser. A situação é semelhante de um príncipe que, por uma circunstância infeliz, passou anos vivendo como um mendigo. Ele não sabe quem ele é e, por isso, não desfruta do que o rei tem em suas mãos para lhe dar. Se não entendemos e não vivemos quem somos, não sabemos ao certo nem mesmo o que queremos. Jesus é um exemplo perfeito de um filho que sabia qual era a sua identidade verdadeira. Conhecia bem sua posição e herança. Foi o que ele demonstrou claramente, por exemplo, na tentação do deserto. Jesus nunca deixou de estar consciente da presença do Pai. Nunca perdeu essa conexão, especialmente quando ele estava nas situações terríveis. Nós ouvimos e lemos que somos filhos, mas tantas vezes não sentimos, nem pensamos como tal. Não nos enxergamos próximos a Deus como Jesus. Apesar disso não ser apenas impossível, como na verdade ser o nosso verdadeiro lugar. O espírito de orfandade bloqueia e nos cega em relação à nossa verdadeira identidade. Nossa primeira e suficiente identidade, a de filho. Há uma resposta para o espírito da orfandade e ela é o espírito de adoção e de filiação. Olhar para ressignificar. Nós somos o que aprendemos ser. Cada experiência que temos na vida nos traz uma compreensão de como ela é, nos faz um registro de como devemos agir diante dessas circunstâncias. Desde bem cedo, ainda bebês, vamos observando as sensações que cada acontecimento nos traz e gravando esses aprendizados. O que acontece posteriormente é que passamos a transferir esse aprendizado para outras situações, até mesmo de modo automático. Se um dia, por exemplo, quando pequeno, minha mãe sair gritando por causa de uma barata, e isso me impressiona bastante, a tendência é que eu aprenda que devo manter distância de baratas. Se for preciso, a gritos. Isso vale para tudo na vida. Desde o que eu costumo comer, o que eu tenho medo ou não, e como eu relaciono com as pessoas. Se na escola eu sofro bullying, aprendo, entre aspas, a ser retraído e assumir quando for necessário. E assim por diante. Em relação ao nosso pai, acontece um fenômeno relacionado. Nossas experiências com o nosso pai terreno, que é o concreto, aquele que enxergamos, vão sendo transferidas automaticamente para o modo de como vemos nosso pai celestial. Se temos um pai alegre e brincalhão, nossa tendência é ver Deus como alguém alegre. Se temos um pai bravo e severo, a tendência será pensar que Deus está irritado conosco e que a qualquer momento vai nos dar uma bronca. Pense agora em seu pai biológico. Como ele é e quais suas características mais marcantes? Analise se seu modo de ver Deus, essas características aparecem de alguma forma.
Precisamos de algum momento parar para fazer essa análise e reorganizar o modo como temos visto a Trindade, especialmente para que possamos ressignificar imagens equivocadas que temos tanto de Deus Pai como de Jesus e também do Espírito Santo. Há uma conexão entre como vemos a nossa família terrena e como nos conectamos à Trindade. Existe uma ligação entre as feridas e mentiras que aprendemos na infância e nossos conceitos e relacionamentos com cada membro da Trindade. Como Erwin McManus coloca, nossos demônios raramente vêm até nós do futuro. Na maioria das vezes, ele vem do passado para nos perseguir. Frequentemente, quando acreditamos ter assustado por causa dos mistérios, na verdade, estamos sendo assombrados pela nossa história. Essa é uma tensão presente. Porque permitiríamos que as vozes negativas e destrutivas tivessem tanto poder na nossa vida se não tivéssemos abraçado a palavra de verdade? No fim, todas as vozes que procuram nos tornar pequenos, irrelevantes e sem valor só encontram poder quando permitimos que ela se torne a nossa voz. O que os outros pensam sobre nós, o que disseram sobre nós, importa e tem poder quando se torna o que pensamos de nós mesmos e o que dizemos de nós sobre quem somos. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Esse fundamento representa a função de cada membro da Trindade, Pai, Jesus e Espírito Santo. Em nossas vidas, quando os membros da nossa família terrena não compreendem e não são capazes de preencher o papel que precisam ter em nossa vida, teremos uma visão equivocada e até mesmo distorcida do Pai, de Jesus e do próprio Espírito Santo. Temos 3 componentes no nosso ser: o corpo, a alma e o espírito. E cada um deles possui necessidades específicas. Nosso corpo nos fala a necessidade de proteção, provisão, valor, identidade. Nossa alma, por sua vez, necessita que tenhamos comunicação e companheirismo. Nosso espírito pede por conforto e ensino. Tudo está interligado para que gere saúde. De uma maneira semelhante, podemos fazer a compreensão com partes de uma família e como cada um de suas 3 partes básicas nos falam de um papel específico na construção e desenvolvimento saudável do indivíduo. O papel do pai e a relação com Deus Pai. Podemos apontar para o pai como aquele que fundamentalmente transfere identidade para os seus filhos. Em outras palavras, a figura do pai está relacionada à necessidade do corpo. É muito forte pensamos em como a masculinidade e seu significado e prática é ensinado de pai para filho, que a transfere para ele, conscientemente ou não, na maneira como essas habilidades e entendimentos vão sendo formados. Da mesma forma, a filha aprende muito sobre o que significa ser uma mulher diante do mundo a partir da maneira de como o pai se relaciona com ela, como ele a trata, o que ele diz e afirma sobre ela. Quando o pai não está presente de forma física e emocionalmente, as crianças podem se tornar confusas sobre o seu destino e o seu valor. Pais também carregam a proteção e provisão. É para onde as crianças vão, ou deveriam ir, se têm medo. Se o pai não é seguro ou não cria um ambiente de segurança, as crianças enfrentam problemas. Quando pessoas buscam compreender sua identidade em Cristo, podem enfrentar dificuldades se seu pai não ajudou no desenvolvimento da sua identidade quando criança. Assim como não receberam isso de seu pai terreno, podem achar difícil encontrar isso no seu pai celestial. Quando o pai não está, as crianças se sentem desprotegidas. Assim elas podem transferir esse sentimento para o Pai Celeste, porque não experimentaram o sentimento real de segurança. O papel dos irmãos e a relação com Jesus. Irmãos e amigos são pessoas que suprem as nossas necessidades de comunicação e companheirismo.
São eles que contamos os nossos maiores segredos. Porém, quando tentam nos controlar ou nos desvalorizar, trazem uma compreensão enganosa sobre o papel em nossa vida. A Bíblia diz que Jesus é o nosso melhor amigo e companheiro. Por isso, comumente as reações quando as nossas experiências com nossos irmãos e amigos podem ser transferidas para Jesus. Um irmão mais velho, forçado a cuidar dos mais novos, pode ter a impressão de que Jesus força as coisas. Pode pensar que Jesus lhe pedirá para fazer coisas além do que é capaz. O irmão mais novo que pensa ser controlado pelo mais velho pode achar que Jesus vai controlá-lo. Nas amizades pode ser a área onde as pessoas se sintam desvalorizadas, uma vez que amigos deveriam nos entender e nos incluir, mas nem sempre fazem isso. As pessoas podem ser levadas a pensar, na verdade, que Jesus não as quer incluir. O papel da mãe e a relação com o Espírito Santo. A mãe gere, a mãe nutre. A figura da mãe diz a respeito muito a aquela que supre a necessidade do conforto. E é para ela que corremos com o joelho ralado quando precisamos chorar. Dessa forma, é a mãe que responde a muitos de nossos porquês. O que está relacionado à necessidade de ensino? Se a mãe é controladora ou nos mostra que não está feliz com as nossas decisões e opiniões, aprendemos que é preciso ser perfeitos para agradarmos aos outros. Podemos decidir não ficar por perto dela para não se sentir mal. Costumamos transferir para o Espírito Santo as nossas sensações sobre as nossas mães. Quando a mãe é ocupada demais, por exemplo, as pessoas podem vir a pensar que o Espírito Santo é ocupado demais para ele também. Se o pai não está e a mãe tem que ser o pai e a mãe, os papéis de Deus e do Espírito Santo podem se tornar confusos. Se a mãe deixa os filhos perceberem que nunca o agradam, as pessoas podem vir a sentir culpadas por nunca conseguir agradar o Espírito Santo e tentarão ficar longe dele para não se machucarem. Tendo visto isso, é muito importante que, com a ajuda, possamos identificar as distorções que ocorreram em nossas histórias e que porventura ainda nos influenciam hoje em nosso relacionamento com Deus. É necessário liberar o perdão ao pai e à mãe, aos amigos e amigas por atitudes equivocadas, maus exemplos ou mesmo pelas situações em que eles, sem querer, nos imprimiram algo errado ou difícil. Outro passo é renunciar à mentira e ao engano ao qual fomos submetidos, fazendo essas transferências de experiência terrena para o Pai, para Jesus e para o Espírito Santo. Eles não são, como pensávamos, são perfeitos e nos suprem plenamente. Então é preciso receber a verdade, aceitar e viver por rendição e entrega os nossos parâmetros e a nossa nova visão de família.